Salve Maria Imaculada. Vamos continuar então, o nosso estudo do Catecismo, os 10 mandamentos da Lei de Deus. Hoje eu vou falar sobre o 6º e o 9º mandamento da Lei de Deus. O que nos proíbe o 6º mandamento da Lei de Deus? O 6º mandamento da Lei de Deus, não pecar contra a castidade, nos proíbe todas as palavras, ações, todos os olhares contra a santa pureza e todas as ações contra a infidelidade matrimonial. E o que nos proíbe o 9º mandamento da Lei de Deus? O 9º mandamento da Lei de Deus nos proíbe todo desejo impuro contra a fidelidade matrimonial e também todo o consentimento dos maus pensamentos, Todo mau pensamento que vem, tem pensamento que os maus pensamentos, tentações que vêm e a pessoa consente com esses maus pensamentos, é um pecado contra o 9º mandamento da Lei de Deus. A impureza, muita gente acha que a impureza é um pecado leve, Não, a impureza é um pecado gravíssimo e um pecado realmente abominável diante de Deus e diante dos homens, que leva o homem a cometer muitos outros pecados e muitos outros vícios. Então a luxúria, a impureza, ela leva o homem a cometer muitos outros pecados e muitos outros vícios, deixa o homem fraco para cair em outros pecados. Também rebaixa o homem à condição de animais irracionais. Então, Santo Afonso Maria de Ligório, o grande santo da Igreja Católica, o santo da moral católica, o grande moralista do século XVIII, ele falava muito sobre esse pecado, contra a castidade, ensinava muitos ensinamentos a favor da moral católica. E esse santo, Santo Afonso, disse nos seus livros Teologia Moral, ele escreveu 7 volumes de livros, chamado Teologia Moral. E esse santo afirmou que entre os adultos, os adultos que vão, quando eles vão para o inferno, das almas que vão para o inferno, é por causa desse pecado contra a castidade. A maioria das almas dos adultos que vão para o inferno é por pecarem contra o 6º mandamento da Lei de Deus e contra o 9º mandamento da Lei de Deus. Então Santo Afonso diz que é o pecado que leva mais almas para o inferno, esse pecado contra o 6º mandamento da Lei de Deus. Nossa Senhora também, quando apareceu para os 3 pastorinhos em Fátima, Portugal, ela disse também, falou que o pecado que leva mais almas para o inferno é o pecado contra a castidade, o pecado contra o 6º mandamento da Lei de Deus. Tanto é verdade que ela apareceu aos 3 pastorinhos e Lúcia, a mais velha dos pastorinhos, perguntou a Nossa Senhora onde estava Maria Amélia. A Maria Amélia era uma amiga de Lúcia, que já tinha morrido, já tinha falecido. Perguntou se ela estava salva, se estava no céu. E Nossa Senhora disse que Maria Amélia estava no purgatório e iria ficar no purgatório até o fim do mundo. Então vejam. E aí as pessoas foram pesquisar. Nossa, que punição grande e severa. Nossa Senhora apareceu em 1917, ou seja, Maria Amélia ainda está no purgatório, porque Nossa Senhora falou que ela ia ficar no purgatório até o fim do mundo. E aí foram pesquisar a vida de Maria Amélia para saber que pecado horrível que ela tinha cometido, E na verdade essa jovem, descobriram que ela tinha uma vida até boa, era uma vida, ia para a igreja, era uma pessoa de igreja, só que ela cometeu um pecado contra a castidade uma vez só, se arrependeu, se confessou, mas ainda está no purgatório até hoje. Então veja a severidade, porque o pecado contra a castidade é abominável diante de Deus. Então essa Maria Amélia, que por um pecado só que ela cometeu contra a castidade, dizem que foi um pecado até com o parente dela que ela cometeu contra a castidade, contra a santa pureza, e ainda hoje ela está no purgatório, ou seja, padecendo dores terríveis por um só pecado, que ela confessou em vida. Por isso não foi para o inferno, mas ainda hoje está pagando suas penas por esse pecado. Então o que nos ordena o 6º mandamento da Lei de Deus? O 6º mandamento da Lei de Deus nos ordena que sejamos castos, puros, nas nossas ações, palavras, nos nossos olhares. E o 9º mandamento da Lei de Deus ordena que sejamos castos, puros também e modestos no nosso interior, no nosso próprio interior, ou seja, no nosso coração e na nossa alma, não só no exterior, como o 6º mandamento ordena. Então, esse mandamento, o 6º mandamento, nos proíbe o quê? Muitas vezes as pessoas vão se confessar e não sabem como se confessar. O que é o pecar contra a castidade? Bem, nos proíbe a masturbação, esse pecado gravíssimo. Muita gente acha que não é um pecado grave, mas é um pecado grave, Muitos jovens cometem esse pecado da masturbação. Infelizmente, hoje em dia, muitos adultos, depois de casados, continuam nesse vício da masturbação, que é procurar o prazer isolado, o prazer só para si. Então é um pecado gravíssimo a masturbação. Outro, o 6º mandamento também nos proíbe a fornicação. O que é a fornicação? Infelizmente, um pecado também muito cometido. É por isso que Nossa Senhora falou que mais almas vão para o inferno por causa desse pecado contra a castidade. Aí você pode perguntar assim, mas é um pecado tão grave como assassinar uma pessoa? Não, tem outros pecados mais graves que pecar contra a castidade. Por exemplo, pecados contra a fé, pecados de ódio contra Deus são pecados mais graves do que a castidade. Só que esse pecado, um exemplo que eu vou dar aqui, um homem matou 10 pessoas, ele mandou 10 pessoas para o inferno.
E uma mulher, e aí os santos falam, né, esse exemplo, né, dão esse exemplo. E uma mulher que seja sem vergonha, uma pessoa devassa, que seja uma pessoa desonesta, enfim, sensual, ela pode levar 1000 almas para o inferno. Então veja a gravidade desse pecado, né? Uma mulher, ela pode levar 1000 almas para o inferno. Aquele que matou 10, levou 10 almas para o inferno. Então veja a gravidade disso. E o pecado de fornicação, meus irmãos, infelizmente é feito, hoje em dia o pessoal se junta, né? Não se casa, não quer mais casar na igreja, porque você sabe que precisa se casar na igreja para Deus unir aquela união, né, entre homem e mulher, marido e mulher, precisa se casar na igreja. Então muita gente vive junta, outros jovens estão aí fazendo sexo livre, né, porque a mídia ensina isso, os meios de comunicação ensinam isso, você vê isso na televisão, na internet, enfim. Então os jovens são levados a praticar sexo aí livre, né? O governo distribui preservativos, pílula no dia seguinte, para que os jovens caiam na sexualidade antes do casamento. O demônio quer isso, infelizmente. Então, fornicação é fazer sexo antes do casamento, que é um pecado gravíssimo também. Adultério, pecado de adultério, marido e mulher, né, foi unido por Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, Deus pede que o casal seja fiel um ao outro, né? Então, o marido e a mulher, quando fazem o juramento diante do sacramento do matrimônio, diante de Deus, diante do Padre, eles prometem ser castos e puros, ou seja, o corpo do marido pertence da esposa e o da esposa pertence somente ao marido. Então, adultério é um pecado também gravíssimo, contra o 6º mandamento da lei de Deus. A prática homossexual, né? Infelizmente, hoje em dia, né, nós vemos isso aí, a liberdade, né? O homem que, em 1976, o que aconteceu no Brasil? Foi aprovado o divórcio, né? Então, o matrimônio, o que Deus uniu, o homem não separa. Então o que os inimigos da igreja, os inimigos de Deus fizeram? Quiseram aprovar o divórcio para destruir o matrimônio, destruir essa união abençoada por Deus, destruir assim a família e a sociedade. Então o divórcio foi aprovado em 1966. Conseguindo isso, lutar contra essa lei de Deus, que é o matrimônio sagrado, né, esse sacramento sagrado de Deus. O que veio depois? A união homoafetiva. Contra a lei natural, porque Deus criou homem e mulher. Família é homem e mulher e seus filhos. Então, contra a lei natural, o homem foi mais. E aí vai baixando, né? Depois do divórcio, veio a aprovação do casamento homossexual entre homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominável, né? O pecado de sodomia, isso é abominável. Na Sagrada Escritura nós vemos isso, são pecados terríveis, abominável contra a natureza. E depois foi se aprofundando mais, se rebaixando mais. E hoje em dia estão aí, em alguns países europeus, aprovando pedofilia, né? Sexo com crianças, né? Aprovado pelo governo, por alguns países. E no Brasil estão querendo já falar e aprovar isso, infelizmente, né? E também sexo com animais. Então virou uma zorra, infelizmente, o ser humano cada vez mais baixando, cada vez mais, se rebaixando cada vez mais. Quando se afasta de Deus, quando o homem não é casto, toda a sociedade se desagrada, né? Destrói tudo, né? Então, e é o pecado também contra esse mandamento, pecado que eu já falei, zoofilia, pecado com os animais, bestialidade, né? Sexo com animais. E conversas impuras, né? A gente acha que as conversas não são pecados, são também conversar imoralidades, fazer piadas imorais. Isso é pecado grave contra o 6º mandamento da lei de Deus. As músicas hoje em dia imorais, aqui no Brasil mesmo, né? Tem o funk que as mulheres dançam de forma indecente, nuas, né? Praticamente, e ali acontece várias orgias naquele ambiente terrível. Há letras imorais, né? Criancinhas que não sabem, de 4 anos, 5 anos de idade, não sabem rezar um Pai Nosso, Ave Maria, mas o pai e a mãe aplaudem quando estão descendo até embaixo, dançando funk, sabem dançar o funk. Eu já fui para o aniversário de uma criança de 8 anos de idade e a criança colocou o funk para dançar durante o aniversário. Então veja a situação que está a humanidade, né? Carnaval, né? Uma festa depravada, onde há várias orgias também, pecado contra esse mandamento da lei de Deus. Então esse pecado, com outro pecado grave, que muitas pessoas não sabem, contra esse 6º mandamento da lei de Deus, é a modéstia, a imodéstia. Se vestir de forma imodesta, né? Quantas mulheres e homens se vestem de forma imodesta, né? Mostrando o seu corpo, né? Mostrando o seu corpo com mini saias, mostrando com decotes, enfim, roupas depravadas que levam muitos homens a pecar. São Padre Pio de Petrocínio diz que a mulher que se veste mal, ela é culpada pelo pecado daquele homem, né? Então muita gente diz assim, mas a malícia está em quem vê. Não. São Padre Pio diz que a malícia também está na pessoa que se veste modestamente, que levou o outro a pecar, né? A gente vai hoje na praia, só se você não quiser pecar contra o 6º mandamento, contra o 9º mandamento, que é pelo desejo, é melhor não ir na praia, né? Na praia lotada, principalmente de domingo, né?
Mas você tem que ir numa praia deserta, porque hoje em dia as mulheres estão vestidas de todo jeito, fio dental, e você, infelizmente, o homem vai pecar só de olhar, né? Porque vai desejar e pecar contra o 9º mandamento da lei de Deus. Então, se vestir de forma modesta, né? Modesta também é importante. O namoro, né? Muitos jovens hoje em dia estão aí com... isso é muito tempo já atrás, desde a minha juventude também existia a questão do ficar, né? Os jovens hoje em dia não tem mais aquele compromisso. Antigamente, o que a igreja ensina? O catecismo diz que quando o jovem é importante namorar, ou seja, a fase do namoro é muito importante para que os jovens possam se conhecer, para que o homem e a mulher que querem se casar possam se conhecer. Mas a igreja ensina que é importante que o namoro, o homem ou a mulher, o jovem, só possa namorar quando estiver com a intenção de casar com aquela pessoa. Então a igreja diz que é pecado grave esse negócio de ficar com um e com o outro. As pessoas banalizaram totalmente isso, né? O namoro é a fase importante de conhecimento, que Deus abençoa, que seja um namoro casto, um namoro que seja vivido na castidade, se guardando um ao outro para o momento do casamento, após o casamento, para consumar esse ato. Então, no máximo, o catecismo fala que no máximo 2 anos, né, de namoro, porque mais do que isso já seria grave. Infelizmente, quem obedece isso? É por isso que o mundo está como está, né, irmãos? Infelizmente, o mundo está... Aí ficam reclamando de pandemia, né, vírus que vem, mais outro que vão vir depois, catástrofes, roubos, corrupção, né, depravação de todo lado, violência só aumentando, e não sabe qual é a fonte, né? A fonte está nesse pecado, porque gera muitos outros pecados, né? Infelizmente. Por exemplo, as pessoas vão para um carnaval, cometem esse pecado contra a castidade, né, fazendo sexo antes do casamento, e aí a mulher é engravida. E quantos abortos não acontecem depois do carnaval? 9 meses depois do carnaval. Descobriu que está grávida e vai e tira a criança e mata a criança. Então é a fonte de vários outros pecados, esse pecado contra a castidade. E os casais, para os casais, né? E aí eu digo para os jovens, né? Aí muita gente pode dizer assim, é impossível viver a castidade. Não é impossível. Com a graça de Deus é possível sim. Tem até um doutor espanhol chamado Gregório Marañón, do século XX agora. Ele diz para o seguinte: jovens, não é impossível e não é prejudicial à saúde, porque os cientistas dizem que é prejudicial à saúde, é preciso que se masturbe, é preciso liberar energia, é preciso fazer sexo sim toda hora, porque isso é bom para a saúde. É mentira. Um próprio médico espanhol, grande médico espanhol, doutor Gregório Marañón, disse: jovens, não é prejudicial à saúde. Não é só prejudicial à saúde e viver castidade. Ou seja, viver a castidade não é prejudicial à saúde. Pelo contrário, aumenta a vitalidade futura. Ou seja, esse médico disse que viver a castidade é viver mais tempo, com mais saúde. Esse médico falou isso. Então veja que belíssimo isso, né? Os casados, para os casados, e os casados é permitido ter sexo? Sim, o sexo foi criado por Deus, abençoado por Deus, para ser vivido no matrimônio entre homem e mulher, casados, abençoados no sacerdócio com o padre, mas de maneira natural, né? Maneira natural, ou seja, Deus deu os órgãos sexuais naturais para que haja o sexo. E infelizmente muitos casais usam o que? Com sexo oral, anal, que isso é proibido pelo sexto, isso é um pecado grave contra o 6º mandamento da lei de Deus. Então, para o casal é permitido sim carícias, né? As carícias ali, o namoro entre o casal. O sexo é permitido, abençoado por Deus, entre o casal para a procriação e também para o prazer sexual do marido e mulher. Foi feito por Deus para isso. Então não é pecado o sexo entre o marido e mulher, mas aqueles que são naturais, né? Os que não são naturais, como o sexo anal, o sexo oral, isso é pecado. Isso, o pecado e a traição, o adultério que eu já falei, é um pecado contra a justiça também. Além de ser um pecado grave, de sexualidade desregrada, desordenada, é um pecado contra a justiça, porque quando o marido e a mulher se casam, o corpo de um pertence ao outro. Então é um pecado também contra a justiça, o adultério. No 9º mandamento, Jesus fala na Sagrada Escritura, em Mateus capítulo 5, né? Se alguém olhar com desejo para outra mulher que não seja a sua, ou para outro homem que não seja o seu esposo, já cometeu adultério em seu coração. Então vejam, né? Aí vocês podem dizer: poxa, Alan, você está sendo radical, a nossa igreja é muito radical. Jesus falou isso. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz claramente: aquele que olhou com desejo para outra mulher que não for a sua, para outro homem que não for seu marido, já adulterou com ele seu coração, já adulterou com ela seu coração. Então, um pecado grave de desejar. Nós temos o pecado, no 9º mandamento é o quê? Primeiro pecado, pensamento impuro. O pensamento impuro é um pecado presente. Você consentir naquele pensamento, aquele mau pensamento, é um pecado presente. Você desejar outra mulher ou outro homem que não seja o seu, você está com pecado também grave, porque está com pecado futuro, né? Que é o desejo. Você tem aquele desejo de cometer esse pecado no futuro.
e também o pecado do passado. Tem muita gente que consegue lutar, né, contra esse vício do 6º mandamento, 9º mandamento, mas tem saudade da vida passada. Ah, que saudade, quando eu pegava várias mulheres, mulherengo, enfim, eu tenho saudade daquela vida, né? Aquela vida passada. Então isso é um pecado também contra o 9º mandamento da lei de Deus, porque está tendo saudade de um pecado gravíssimo, que ofende a Deus, um pecado abominável contra Deus. Temos que ter cuidado contra as redes sociais, meus irmãos. As redes sociais hoje em dia, é lógico que a televisão, os jornais, as revistas, livros imorais levam, né, o próprio romantismo na literatura, ele levou a isso, levou primeiramente ao divórcio, à quebra do matrimônio sagrado, levou à imoralidade, à perversão, os filmes, séries que tem hoje em dia, mas principalmente as redes sociais. Tem muita gente que faz ali, se expõe nas redes sociais, né? Marido e mulher, cuidado, né? O importante que os santos falam, né? Que os padres, doutores da igreja, aqueles que são moralistas, ensinam, é que você tem que ter cuidado, né? Não se expor, você que é casado, usar a rede social somente para o trabalho, para o estudo, ou então para a igreja, para evangelizar também, mas cuidado, não usa a rede social, porque muitas pessoas caem nesse pecado ali nas redes sociais. A luxúria, que é esse pecado contra a castidade, ela é um dos pecados capitais, que leva a muitos outros pecados. Quais são os efeitos da luxúria? A luxúria leva à cegueira da mente, a luxúria leva à precipitação, leva à inconsideração, à inconstância, ao amor desordenado de si mesmo, leva ao ódio a Deus. Veja só, esse pecado contra a castidade leva ao ódio a Deus, leva ao apego a essa vida e horror à vida futura. A pessoa que peca contra a castidade, ela é apegada a essa vida, aos bens materiais dessa vida, e tem horror à vida eterna, horror ao céu. Isso é terrível. Então, no catecismo aqui de São Pio X, fala no parágrafo 429 o seguinte: que devemos fazer para observar o 6º e o 9º mandamento? Isso é muito importante. Para bem observarmos o 6º e o 9º mandamentos, devemos invocar frequentemente de todo o coração a Deus, ou seja, invocar o nome de Deus quando vem a tentação, mau pensamento na nossa mente, que é normal todo mundo ser tentado. Nós temos que invocar o nome de Jesus, Maria e José. José, porque José foi o esposo castiço de Nossa Senhora. Muita gente diz que os mulherengos são os homens fortes, né? Quem vive a castidade é mole, é fraco. Não. O catecismo de Deus nos ensina aqui através da Igreja Católica que os homens fortes são aqueles viris, verdadeiros homens viris e fortes são os que vivem a castidade. Ser devoto à Virgem Maria, mãe da pureza. É preciso ser devoto a Nossa Senhora, ela vai nos ensinar, nos ajudar a ser castos. É a mãe da pureza, a mãe da castidade. Lembrar-nos de que Deus nos vê. Né? Você está na rede social, acha que ninguém está vendo nada, você está fazendo um pecado ali escondido, mas Deus está vendo tudo. De Deus não se zomba, de Deus não se esconde nada. Temos que lembrar que Deus vê tudo. Pensar na morte, né? Pensar nos novíssimos, como diz Eclesiastes: lembra-te dos novíssimos e jamais pecarás. Nos castigos divinos, né? Porque os castigos, meus irmãos, o 6º mandamento e o 9º mandamento atraem castigos terríveis nessa vida e na outra. Então temos que pensar nisso 2 vezes antes de cometer um pecado contra esse, porque trazem consequências terríveis, castigos nessa terra e na outra. São João da Cruz diz que por momentos de prazeres nessa terra, míseros momentos de prazer, você pode viver tormentos eternos no inferno, para sempre. Então temos que lembrar também da paixão de Jesus Cristo, lembrar do sofrimento de Cristo por nós. Isso nos ajuda a viver a castidade. Guardar os nossos sentidos, guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos de músicas imorais, guardar os nossos olhos, como eu falei. Temos que realmente guardar os olhos. É recomendado que desvie o olhar de mulheres que vão estar mal vestidas, né? Os homens desviem esse olhar, né? Para procurar baixar o olhar, para não ficar ali desejando, né? Porque infelizmente hoje em dia as mulheres andam no meio da rua, até na igreja, mal vestidas, né? Até dentro da igreja andam mal vestidas. Então temos que desviar o olhar realmente para não cometer esse pecado. Praticar a mortificação cristã, ou seja, mortificação é o que? Realizar jejum, penitência. Muita gente não faz isso. Se você não consegue controlar a sua boca através do jejum, você não vai conseguir controlar a sua castidade, né? Você vai pecar contra a castidade, muito mais fácil. Quem peca com a gula cai facilmente contra a castidade. E frequentar os sacramentos com as devidas disposições, o sacramento da confissão, principalmente o sacramento da Eucaristia. Você não deve se confessar só quando cair no pecado. Se você vier ao mau pensamento, se você tem aquele desejo de pecar contra a castidade, vá logo se confessar, porque a confissão ela nos dá força. Eu digo isso por meu testemunho próprio. Quantas vezes eu me confessei e aquilo me deu força para lutar contra esses vícios, contra os vícios desses pecados, contra a castidade e contra o desejo, o mau desejo. O que devemos evitar para nos conservarmos castos, então?
Isso, o catecismo diz: para nos conservarmos castos, devemos evitar a ociosidade, né? A ociosidade, não fazer nada, né? Ficar de perna para cima, né? Já diz, é a mãe de todos os vícios, né? Ou seja, aquela pessoa que não faz nada durante o dia, lógico que ela vai pensar besteira, né? Já dizia o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Os maus companheiros, evitar as más companhias, né? As más companhias, temos que evitar as más companhias também. Pessoas que não são de igreja, que não querem viver na castidade, não querem viver a santidade. Evitar as más companhias, porque podemos cair por causa disso também. As más leituras, que eu já falei, a intemperança no comer e no beber também. Beber não é pecado, mas beber exagerado para se embriagar é um pecado gravíssimo. Você perde o sentido, você vai cair mais facilmente contra o sexto e nono mandamento da lei de Deus. O olhar para as figuras indecentes, né? Cuidado com olhar para as figuras indecentes, revistas imorais, pornográficas, nas redes sociais, quando for abrir a rede social, cuidado com figuras indecentes, né? Temos que evitar isso, de olhar essas coisas, filmes, né? Sites pornográficos, enfim. Os espetáculos licenciosos, os bailes, as conversas, diversões perigosas, né? É preciso fugir dessas ocasiões. Muita gente diz: eu vou ali na festa, não tem problema não, né? No carnaval não tem problema não, no funk não tem problema não, eu sou católico lá, né? São João Maria Vianney diz que quando você vai no baile, isso no tempo de São João Maria Vianney, imagine nosso tempo atualmente, né? Que piorou muito mais as festas e os bailes, são bem piores. No tempo de São João Maria Vianney, no século XVIII, olha o que acontece. São João disse o seguinte, São João Maria Vianney, os patronos dos sacerdotes dizem o seguinte: quando você entra na porta do baile, você deixa o seu anjo da guarda, ele fica na porta e um demônio entra junto com você no baile. Então isso é terrível, né? E evitemos essas coisas, né? Evitemos esses locais que nos levam a pecar, a cometer esses pecados. E também evitar todas as demais ocasiões de pecado, né? Para quem namora, né? Evitar estar no carro sozinho com a sua namorada, né? Procurar sempre estar com alguma outra pessoa perto para evitar cair nesses pecados. Cuidado com as carícias, né? Entre os namorados, enfim. Temos que lutar, né? Lutar contra esse mal, esse pecado terrível que ofende de maneira terrível a nosso Senhor Jesus Cristo, que ofende muito a Deus, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Santíssima Virgem Maria, né? Peçamos a Nossa Senhora a graça de ser casto, de ser puro, porque realmente é possível para aquele que luta, né? É uma luta diária, é um esforço diário. Realmente não é fácil no mundo que nós vivemos viver a castidade, mas nós podemos sim com a graça de Deus, porque para Deus nada é impossível. Aquele que se entrega a Deus, aquele que reza, como eu falei, reza o Santo Rosário. O Rosário é a arma que nós temos contra Satanás, contra o demônio. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele jamais pecará contra esses pecados. Nossa Senhora dará força, a graça para não cair nesses pecados. Então peçamos isso, que Nossa Senhora nos abençoe, nos dê força e coragem para vivermos como homens castos e puros, porque essa é a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos, né? Curtam, compartilhem esses vídeos, né? No nosso canal do YouTube, para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.